Sabe essa questão de Deus, o nome de Deus? Você sabe que ninguém sabe o nome de Deus certo, entendeu? Jeová foi um padre que deu esse nome, e os protestantes, oh, que beleza, né? Acharam muito bom. O certo é Iá ou Iavé. E você vê que os protestantes, em geral, Jeová, tal, né? E o Testemunho de Jeová também acho que esse é o nome. É um padre que arrumou esse nome, né? Mas o certo é Iá, Iavé e tal. Enquanto isso, na China se adorava Di, e o rei era Di Shang, Di, filho de Deus. Todo reizinho aí, lá de Médici, esse período aí, até 1600 anos, o chinês é muito antigo, 1600 anos de Cristo, período antigo. Então tinha lá os deuses chinês, né? O Tao é um código moral do chinês muito interessante, viu? Lá tem muita coisa interessante. Então, enquanto na China se adorava Di, e o rei era Di Shang, já percebeu o rei, né, a intenção do rei. Di, filho de Deus Altíssimo. Shang seria o fundador da dinastia, eram nômades, caçadores, vindo do norte, do, do Irã, antigo Irã, fundado pela dinastia Xia, 2207 a 1600. Mas os melhores registros começam a contar a história desse povo a partir dos governantes Shang. E o deus adotado seria Shang-Ti. Essa história do deus chinês é interessante. O Utsu teve, eu esqueci, um missionário inglês. Os católicos iam fazer missões na China, mas chegava lá, xingava o Shang-Chi, né? Os chineses botavam eles para correr. O Hudson botou uma túnica chinesa e falou, tá, Shang-Chi viu Jesus e tal. E, enfim, evangelizou, criou a raiz do cristianismo na China. Eles se converteram. Os melhores registros começam a contar da história desse povo a partir do governante Shang-Chi. Até o fim. Era comum se achar divino o Filho de Deus. Assim, o mundo culturalmente estava preparado para receber o Filho de Deus, Jesus. E isso fez parte da plenitude dos tempos. Você vê que quando Jesus vem, existia Shang-Chi, toda essa cultura. Era muita cultura no tempo de Jesus. Aí você pensa, no tempo de Jesus ninguém sabia ler, ninguém lia nada, não tinha poesia, não tinha filosofia. Virgílio, até hoje, um dos grandes poetas e pai da filosofia ocidental. Faz ideia? Era um iluminismo, eram mentes brilhantes. Eu estava limitado, né? Porque não conhecia Jesus. O mundo sempre sofre influência de pensadores. Hoje, em nosso século, não é muito diferente. Frederico Schleiermacher, 1768-1834, pregava a religião intuída do universo e o homem no centro como se um ser finito em relação à totalidade infinita. Você vê que Schleiermacher, a religião dele, né, até parece que era discípulo de Virgílio, né? De Cícero, daqueles pagãozinhos lá, né? Grande pagão, né? Olha só, religião intuída no universo. Então você olha no universo, isso era o Schleiermacher e outros, viu? Muitos filósofos ali. Olha Spinoza, mudou por esses caminhos. Olha para o universo, Deus no universo. Aí o Spinoza, olha para Spinoza. Deus é o universo, Deus é tudo o universo. Panteísmo. O Schleiermacher, o homem no centro como ser finito em relação à totalidade infinita. Então, o que era infinito? Um cosmo total. Então, Deus era o quê? O universo. Era um panteísmo, esse Schleiermacher. Seguido por Spinoza, em 1632 até 1677. Tudo é um e um é divino. Refletia a ideia de Tales de Mileto. Quer dizer, essas ideias de Schleiermacher, Tales de Mileto já falava. Ó, muita coisa que os filósofos falam hoje, falavam para Sócrates. Pode procurar, não tem problema nenhum. Por exemplo, Tales de Mileto falava 624 a.C., período pré-socrático, até 600, 700 a.C. Depois entra Aristóteles, né? E começa Aristóteles, são centenas, quase milhares de livros, tudo ele falou.
Spinoza foi elogiado pelos filósofos declaradamente ateu. Bertrand Russell, o mais nobre, o mais louvável dos grandes filósofos. Bertrand Russell, ele escreveu porque eu não sou cristão. É blasfemador. Aí o John Stott escreveu, porque eu sou cristão, foi para combater isso aí, sabia? John Stott combateu o Bertrand Russell. Bertrand Russell escreveu, porque eu não sou cristão. E aí o John Stott falou, porque eu sou cristão. Então, havia um grande impacto, né, na filosofia, filósofos aparentemente cristão, alguns cristãos, teístas, e os declaradamente ateu, que nem Bertrand Russell. Desde que o Verbo se fez carne, a alma de Jesus, como a nossa, mas sem pecado. No momento da sua existência na Terra, sua natureza perfeita, como era de se esperar, de uma alma unida à divindade. Aí vem Jesus, a alma de Jesus era unida à divindade. Jesus é uma alma que nasce de Maria. A concepção deu um caráter humano para Jesus. Por isso que até Lutero falava assim, Jesus, Maria é mãe de Deus, está lá escrito. O que dela de nascer é divino. Já? Filho de Deus, Lutero falou isso, né? Calvino não gostou muito, parece, mas Lutero, não, tá certo. A Igreja Católica agora diz que Maria não é intercessora, é verdade, mas está lá escrito que ela é mãe de Deus. Mas no sentido seguinte, o Verbo se fez carne mesmo, por isso que ela é mãe de Deus. É uma coisa assim, entre aspas. Claro que ela é mãe de Deus, Criador, eterno Jesus. Mas a humanidade de Jesus, Maria tem esse grau de importância. É muito importante Maria, não é muito protestante falando. Então ele é a alma unida à divindade, sendo então perfeito Deus, perfeito homem. Aqui está um mistério. O Sexteto diz, ó, religião sem mistério não é religião. Se a religião é explicada, um e um é dois. Não é religião. O Simonha, né? Simonha sabe, né? Eles querem explicar Deus. Não, explica Deus, meu cara. Quem explica Deus é igual a Deus. Então, se Deus pode ser explicado racionalmente, né? E acabou. É quase humano venenoso, né? Então aí já era, né? Então o celista tem esse problema muito sério com a divindade de Cristo. Por isso que é uma heresia, por causa disso. O resto, código moral. Mas código moral tem maçônico, tem taô, tal. Até pagão tem. O judaísmo tem, muito bom. O, aquele da 12 regras, né? O Peterson. É tirou do Torá, meu cara. O homem que lutou com Deus, quem é? Jacó. Ele é judeu, ele escreveu esse tema aí, não é mesmo? Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, olha o que Jesus disse, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Isso aí é aqui do assunto. Ele tem a divindade. Jesus é divino. Eu e o Pai somos um. E é mesmo. Amém.